Hoje eu vou responder aqui uma questão cobrada no concurso, 35º concurso da OAB de 2022, envolvendo prescrição, mas que a solução da questão, na verdade, não vem somente através da matéria prescrição, mas também pelo entendimento que você tem que ter a respeito da reincidência. Então é uma questão que mescla prescrição e reincidência. Eu achei uma questão muito importante e vamos resolver aqui. Antes de resolver a questão, eu quero dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você que está aí a passar no concurso público dos seus sonhos. A questão é a seguinte: Paulo foi condenado com trânsito em julgado pela prática do crime de lesão corporal grave. Então, nós temos a sentença penal condenatória transitada em julgado, que condenou Paulo ao crime de lesão grave, lesão corporal grave. E ele foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão. 1 ano mais 8 meses de reclusão. Tendo o trânsito ocorrido em 14 de abril de 2016. Então, esse trânsito em julgado aqui, né, aconteceu em 14/4 de 2016. Uma vez que preenchi os requisitos legais, o magistrado houve por bem conceder ao condenado o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. Então, houve a sentença penal condenatória, mas concedeu ao réu o que se chama de sursis. Ou seja, o que é o sursis? O instituto previsto no Código Penal, em que o condenado, quando condenado, ele não inicia o cumprimento da pena. A pena fica suspensa e o condenado cumpre algumas condições. Por exemplo, fica suspensa por 2 anos, ele nesses 2 anos não está cumprindo pena, ele está cumprindo condições. Se ele cumprir todas as condições até o final do período de prova, de 2 anos, a pena dele será extinta sem ele nunca ter cumprido pena. Ele cumpriu apenas condições. Então o juiz condenou e fixou o sursis em 2 anos. Por ele ter cumprido todas as condições impostas, teve sua pena extinta em 18 de abril de 2018. Então, em 18 de abril de 2018, ele teve a extinção da pena porque ele cumpriu todas as condições do sursis. No dia 15 de maio de 21, 15 de maio de 21, Paulo foi preso pela prática de um outro crime, o crime de roubo. Diante do caso narrado, caso Paulo venha a ser condenado pela prática do crime do roubo, deverá ser considerado. Então a situação é essa, né? Ele foi condenado, sentença penal condenatória transitada em julgado a 1 ano e 8 meses de reclusão. A sentença de trânsito em julgado em 14/4 de 2016. O juiz condenou e concedeu ao réu sursis de 2 anos. Ele cumpriu as condições impostas na sentença, as condições do sursis, teve extinta a sua pena em 18/4 de 2018, só que em 15/5 de 2021, Paulo cometeu um novo crime, um crime de roubo. E aí o que está se questionando é, nesse caso dele cometer novo crime, vai acontecer o quê? E aí vem as opções de respostas. Letra A. Ele será reincidente na medida em que, uma vez condenado com trânsito em julgado, o agente não recupera a primariedade. Essa opção de resposta está errada, porque o Código Penal prevê um prazo de 5 anos. Então, ele cumpriu a pena, passa-se 5 anos, depois do cumprimento da pena, o réu volta a ser primário. Então, nesse intervalo aqui de 5 anos, após o cumprimento da pena, ele será reincidente. Após esse intervalo, ele volta a ser primário. Então, essa opção de resposta da letra A está errada. Letra B. Ele será reincidente quando cometer esse crime de roubo, em razão de não ter passado o prazo desde a extinção da pena pelo crime anterior. E aí nós vamos ver, será que ele vai ser reincidente? Então vamos ver. Ele foi condenado,
A sentença transitou em julgado em 14/4/2016. Ele cumpriu 2 anos de período de prova, e agora ele cumpriu, aqui já se passaram 3 anos do cumprimento do período de prova. Então, nós temos 2 mais 3. A questão é a seguinte: esses 2 anos aqui, conta-se para efeitos de ele se tornar novamente primário, ou o período de prova não é contado somente após o cumprimento da pena? Vejam que aqui existe um detalhe: quando o sujeito cumpre o período de prova no sursis, ele não está cumprindo a pena fica suspensa, e o que ele está cumprindo são condições. E aí, então, eu acho que vale a pena dar uma analisada no artigo 64 do Código Penal, que trata do que se chama de reincidência. E o artigo 64 do Código Penal, ele prevê a seguinte redação: para efeito de reincidência, inciso 1, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Então vejam que o 64.1 fala que o período de prova é contado. Então, se tem 2 anos aqui e 3 anos aqui, 2 mais 3 é 5. Quando ele cometeu um novo crime de roubo, um outro crime de roubo, ele é réu primário e não réu reincidente, porque já se passou 5 anos após a prática do crime anterior. Então, a letra B está errada, porque a letra B fala assim: ele será reincidente em razão de não ter passado o prazo desde a extinção da pena pelo crime anterior. Vimos que passou porque o período de prova, segundo 64.1 do Código Penal, é contado para fins de primariedade e reincidência. Letra C, ele será primário em razão de ter cumprido o prazo para recuperação de primariedade. Sim, quando ele comete esse crime de roubo aqui, ele será primário, porque teve 2 anos do período de prova, mais 3 anos após o cumprimento da pena, somando essas penas dá 5 anos, e aí ocorre os 5 anos exigido pela lei para ele voltar a ser primário. Então, a letra C está correta. Letra D, primário em razão de a reincidência exigir a prática do mesmo tipo penal, o que não ocorreu no caso concreto. Porque no caso concreto, ele foi condenado por lesão corporal e depois ele cometeu roubo. Ele será reincidente. Ele apenas não será reincidente específico, mas será reincidente. Então, essa opção de resposta colocada aí na letra D está errada. A opção de resposta correta é a letra C. Vejam que nós tivemos que entender primariedade e reincidência, tivemos que ir ao artigo 64 do Código Penal para a gente acertar uma questão de prescrição. E o mais interessante ainda, se ele aqui, quando cometeu o crime de roubo, ele é primário, não pode ser aplicado no que diz respeito à prescrição da pretensão executória desse crime de roubo, o artigo 110 infine, porque o 110 infine, o aumento de pena previsto ali, só se aplica no caso de reincidente, não se aplica no caso de réu primário. Outra coisa que é importante ressaltar, que eu venho falando nos nossos vídeos, é que você tem que entender que há uma diferença entre o 110 infine e o 115. O 110 infine, ele prevê um aumento do prazo prescricional para o réu reincidente, mas este aumento do prazo prescricional para o réu reincidente só se aplica à prescrição da pretensão executória, não aos demais casos de prescrição. Diferentemente do 115, que prevê uma redução do prazo prescricional se o agente, quando praticou o fato criminoso, tinha menos de 21 anos ou se o agente criminoso tinha mais de 70 anos na data da sentença. Essa redução do prazo prescricional previsto no 115 se aplica a todas as hipóteses de prescrição. Você tem que ter atenção para não confundir isso. Eu espero que você tenha entendido a explicação de hoje. Se você entendeu a explicação, gostou do vídeo, está gostando do canal, considere seriamente a possibilidade de se inscrever neste canal, dar um like no nosso vídeo, partilhar o vídeo, comentar este vídeo, com a finalidade de promover com que este vídeo cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.